Olá, sabe o celular no bolso e os sistemas que guiam aviões? Pois é, o software move nosso mundo. Mas como é que ele é construído de verdade? Será que é um flash de genialidade meio no caos ou tem uma engenharia por trás? Hoje, a gente vai dar uma olhada na planta baixa, no projeto por trás dos códigos que definem a nossa realidade. Ah, todo mundo conhece aquela imagem, né? O programador de capuz, sozinho no escuro, digitando sem parar. Mas quando vidas e fortunas dependem de um software funcionar perfeitamente, será que dá para confiar no caos? Esse é mesmo o método? Ou será que existe um ofício, uma engenharia de verdade por trás de tudo isso? De um lado, a gente tem o mito do gênio, sabe? Com suas criações espontâneas e caóticas. Do outro, a realidade da engenharia profissional. Pensa num sistema de banco ou no controle de tráfego aéreo. Imagina se eles fossem previsíveis. Não dá, né? Eles precisam de um processo sistemático para serem confiáveis, para serem seguros. E essa é a diferença crucial entre um hobby e uma engenharia de missão crítica. E para domar essa complexidade toda, existe uma solução que tem nome e sobrenome: engenharia de software. A definição oficial, que vem de um guia chamado SBBOK, fala exatamente disso, de uma abordagem sistemática, disciplinada e, olha só que interessante, quantificável. Ou seja, não é mágica, não é achismo, é engenharia de verdade, com método, com disciplina e com métricas. Vamos pensar assim: construir um software super complexo é como erguer um arranha-céu. Ninguém, em sã consciência, começaria a empilhar tijolos sem ter uma planta baixa detalhada na mão, certo? Pois bem, o guia SWBO que é exatamente isso. Ele é a planta baixa mestra da profissão de engenharia de software. E isso mostra uma coisa muito importante, sabe? Engenharia de software não é uma arte misteriosa. É uma profissão madura, como a engenharia civil ou a elétrica. Ela tem um corpo de conhecimento documentado que define as melhores práticas, os processos e os padrões da indústria. E é aqui que a gente começa a ter uma ideia do tamanho do negócio. Isso que estamos vendo é a planta baixa de uma área só, a de requisitos de software. Cada um desses pontinhos aí é um campo de estudo super profundo. É como pegar a planta detalhada de um único banheiro num arranha-céu de 100 andares. A complexidade é gigante. Ok, então vamos voltar para a nossa analogia do arranha-céu. A primeira fase é puro planejamento. Tudo começa com os requisitos, que é basicamente decidir o que esse software precisa fazer. Depois vem a arquitetura, que é o esqueleto do sistema. E por fim, o design, que detalha cada pecinha e como elas se encaixam. Sem essa planta, o resultado seria o caos. Beleza, planta pronta, aprovada, agora sim a gente pode começar a construir. Essa é a fase em que o código finalmente é escrito. Mas, e isso é crucial, é também a fase em que tudo é verificado, para garantir que a estrutura está sólida e segura. A construção é o ato de escrever o código. É como ir lá e assentar os tijolos. Só que não adianta só sair assentando. Para cada tijolo que sobe, um engenheiro tem que ir lá e inspecionar a integridade da estrutura. Isso é o teste de software. Essas duas coisas, construção e teste, andam de mãos dadas o tempo todo para garantir que o que está sendo construído é exatamente o que estava na planta. E falando em teste, a gente chega num dos desafios mais fascinantes da área, o problema do oráculo. Pensa comigo, como é que você sabe que o resultado de um teste está certo se o sistema é tão, mas tão complexo que ninguém sabe qual é a resposta exata? Imagina testar um algoritmo de previsão do tempo. Qual é a previsão correta para amanhã? Lidar com esse tipo de incerteza é um dos desafios mais cabeludos que os engenheiros de software encaram. Pronto! O arranha-céu foi inaugurado, o software foi para o ar, acabou o trabalho, certo? Errado. Na verdade, a parte mais longa e mais cara da vida de um software está só começando. Olha só esse gráfico. Ele mostra uma coisa que surpreende muita gente. Cerca de 75% do custo total de um software não é para construir ele, mas sim para manter e operar ao longo dos anos. E por que isso? Porque o software precisa evoluir constantemente, se adaptar a novas regras de negócio, corrigir problemas. É por isso que aquela planta baixa lá do comecinho é tão vital. É ela que define a sustentabilidade do projeto por décadas. Tá, mas então o que acontece nesse depois do lançamento? Basicamente duas coisas. Primeiro, as operações. É a galera que garante que o sistema está no ar, funcionando direitinho 24/7. E segundo, a manutenção, que vai desde corrigir um bug até adaptar o software para uma nova tecnologia, evitando que ele fique obsoleto.
Ok, agora vamos dar um passo para trás para ter uma visão mais ampla. Porque veja bem, engenharia de software não é só código, não é só a parte técnica. Existe todo um universo de práticas profissionais que sustentam um projeto inteiro, do começo ao fim. Vamos voltar para o nosso arranha-céu mais uma vez. Ele não é feito só de aço e vidro, certo? Ele precisa de gerenciamento, de normas de segurança, de um orçamento, de um monte de coisa jurídica. Com software é a mesmíssima coisa. Escrever o código é só uma parte da equação. Gosto de pensar nisso como as fundações invisíveis do prédio. Tem a gestão de projetos, o foco na qualidade, a preocupação com a segurança desde o início, a análise econômica para garantir a viabilidade e, claro, a prática profissional, que envolve ética e conformidade legal. É tudo isso junto que transforma a programação numa disciplina de engenharia de verdade. Então, da próxima vez que usar um aplicativo ou confiar em um sistema digital, lembre-se. Por trás daquela tela bonitinha, da interface amigável, não tem caos. O que tem ali é estrutura. Uma engenharia rigorosa, baseada num corpo de conhecimento consolidado, que permite construir as maravilhas digitais que definem nosso mundo. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. O nosso mundo, hoje, é construído em cima de código. A questão não é mais se devemos usar a engenharia para construí-lo. A verdadeira questão é: será que estamos aplicando esses princípios com o rigor que a nossa dependência da tecnologia exige? No fim das contas, estamos mesmo usando as plantas baixas corretas?